O seu casamento terminou e agora você utiliza o teu filho como um bestante da capital, como um cavalo de Troia para destruir o seu ex ou a sua ex e o relacionamento atual que eles têm. Bom, queridos, eu senti muito fortemente de gravar um vídeo falando sobre essa temática mais comum do que deveria ser e mais comum do que parece ser de mulheres, sobretudo e principalmente mulheres, muito mais do que homens. Homens também agem assim, mas nas mulheres isso é muito mais latente, por conta de assuntos que nós já abordamos aqui, frente à da sombra feminina. Então, a luz da mulher é o relacionamento. Então, quando ela decide se vingar, quando ela é ferida no campo emocional, ela utiliza das emoções e das suas articulações no campo relacional para destruir a reputação, para destruir a moral das pessoas ao seu redor. Ela se torna escrava, ela sofre uma espécie de sequestro emocional muito grande, sequestro inclusive moral, se a gente for levar para comparativos e um entendimento mais espiritual das coisas, porque entidades extrafísicas malignas que concorrem para o mal, percebendo a baixa vibração dessa mulher ou desse homem, se aproximam dele por uma coisa chamada afinidade vibratória, por afinidade de interesses, afinidade de intenções, e eles insuflam, eles inflamam ainda mais, eles dão ainda mais cor e vida ao ódio, né, à mágoa, às amarguras que já existe ali. Né? Eles vão soltando mais, eles vão dilatando mais esses campos de revolta nesse espírito que foi deixado de lado ou que foi traído em algum momento. Como já foi dito pela figura do menino Jesus, à época, cerca de 2000 anos atrás, em média, nós não pagamos o mal com o mal. Ora, que valor terá, que mérito há em você ser bom apenas para aqueles que são bons para você? Que mérito há em você explanar amor ou respeito apenas para aqueles que te amam e te respeitam? Não fazem assim também os republicanos? Não fazem assim também os gentios? Pois eu te digo que se a sua fé e a sua moral não forem maiores que a dos fariseus e dos escribas, não tem valor. Não é verdade? Então, vamos lá. Mulheres que foram traídas, homens que foram traídos ou abandonados ou deixados de lado, trocados, que não sabem lidar com a sua frustração, com a sua ferida aberta, e olham para o seu filho não mais como um filho, não mais como uma missão dada pelo Criador para que você possa conduzi-lo nos caminhos do amor, para que você possa conduzi-los nos caminhos das leis universais de amor e de respeito por todos os seres e todas as criaturas, porque todos somos irmãos, certo? E você começa a olhar para o seu filho como um instrumento da sua maldade. Isso é um ápice, é um nível de corrupção moral assim, elevadíssimo, superlativo. Denota insanidade, denota desconexão com a realidade e denota uma maldade, uma perversidade muito grande. Por quê? Porque você não apenas não mais enxerga o seu filho como um filho seu, como aquele ou aquela que você deveria estender o seu amor e os seus cuidados, mas você agora os objetifica e faz dele instrumentos dos seus interesses escusos e interesses sórdidos teus, de vingança ao seu ex e à sua ex. Aqui é muito importante observar, que a psicanálise e a psicologia já vem falando isso há muito tempo, nós temos que tomar cuidado com alguns juízos de valores, porque às vezes o meu marido ou a minha mulher não foram bons maridos ou uma boa mulher, não foi um bom marido ou uma boa mulher, mas isso não necessariamente condiciona ele a ser um mau pai ou uma má mãe. E quando eu não distingo a realidade da fantasia e reduzo, veja bem, reduzo a minha dor a ponto de não me envergonhar, não me constranger em refletir a minha dor no meu filho, que nada tem a ver com isso, que sequer tem um senso formado do pai ou da mãe dele, ali muito forte, eu estou naquele instante servindo ao mal.
A gente vai entender um pouquinho a extensão dessa conduta impensada de muitos pais e de muitas mães que utilizam dos filhos para destruírem o seu ex ou a sua ex e o novo casamento que eles estão, o novo relacionamento que eles estão. Porque, como vocês sabem, no universo existe uma lei chamada lei da causalidade. A lei da causa e dos efeitos. A lei do eletromagnetismo é a corporificação dessa lei. A lei da atração e da repulsão. Atraímos tudo aquilo que encontra familiaridade em nós e repelimos tudo aquilo que é contrário a nós. Esse é um movimento natural dos astros, dos corpos, das nossas mentes, das nossas consciências. Isso é assim. Isso é uma lei inexorável do universo. Não tem o que se fazer. Nós só podemos agir a partir dessa lei. Então, se algo me faz mal e eu não quero mais que aquilo me faz mal, mas eu gosto daquilo, eu preciso começar a cultuar dentro de mim o entendimento científico e técnico de que, poxa, legal, eu chapo o coco de cerveja no sábado, no domingo, na sexta, e na hora é tudo muito gostoso. Mas, a posteriori, eu sofro danos muito maiores. Então, de maneira racional, compensa? Não compensa. Aí vai entrar a humildade do ser, que é falar, poxa, não compensa, mas eu gosto, então eu preciso lutar contra essa má vontade que existe em mim, uma vontade que concorre para o meu mal, sobretudo, principalmente. Se eu não tenho essa vontade de desejar o meu bem, o meu bem-estar mesmo, eu recorro àqueles que possuem, porque já foram depurados, ou reconcorro ao próprio Criador. E num ato de sublime reverência e humildade, eu peço ajuda para me amar, visto que amor por mim eu não tenho, e eu não cultuo, e eu gosto do mal. Mas num exercício racional, eu falo, Senhor, eu reconheço que é mal, mas eu gosto. Eu gosto de ser maltratada, eu gosto de chapar o coco, eu gosto de usar droga, eu gosto de maltratar, eu gosto, mas racionalmente eu sei que é errado. Mas não há nenhum ímpeto orgânico de melhorar, mas eu sei que eu preciso de um ponto de vista racional. Então, tendo o entendimento racional de tudo, eu recorro a você. A você que tudo pode, porque no estado que eu estou agora, eu pouco posso. Inclusive, sequer quero, mas eu quero querer. O Criador é tão soberano em si mesmo, ele é a própria manifestação da vontade. Como criou Deus, céu e terra e tudo que há neles, tudo que vive neles, não é verdade? Como criou? Pelo livre exercício do seu querer. Então, é condição necessária para a manifestação o desejo. Se eu não desejo, eu não posso manifestar. É isso que vocês precisam começar a assimilar, que vocês precisam começar a exercitar. Porque o Criador é fonte suprema de querer, de desejo, o bom desejo, da boa vontade, da força mesmo de vontade. Quando você entende que a força de vontade e os bons desejos podem ser extraídos dessa fonte, que doa aos seus filhos gratuitamente essa vontade, essa força e essa determinação, você começa a aludir de que a força de vontade e os bons desejos não têm limitações. Porque sempre que eu encontrar limitações dentro do meu coração para desejar o bem, para querer o bem mesmo para mim, eu posso recorrer a essa fonte, que irá me inspirar aos poucos, irá soprar para dentro do meu espírito as suas benéficas, benfazejas emanações, e começará a definir a minha mentalidade e os meus sentimentos a partir do que ela é. Isso é um processo gradual, é contínuo, não é da noite para o dia, necessita perseverança e necessita querer. Você não quer o seu bem, mas você quer querer. Você quer sair desse estado. O que nos insufla a vontade de agir, o que nos motiva a agir, queridos, o que nos motiva a agir é esse desejo, entende? É esse entendimento.
É por isso que se diz que a intelectualidade deve estar amparada pela moral e vice-versa. E uma respalda a outra, uma floresce a outra, uma acende a outra. Olha que maravilha! Que Deus soberano é esse? Amancíssimo, amoroso, que respeita as nossas vontades e que está à espera dos seus filhos de reconhecerem quem Ele é. Que é um pai que apenas quer o seu bem. E que é bom o bastante para entender que às vezes você não quer o seu bem, mas que você quer querer. E querer já é mais do que o suficiente. Quando um pai e uma mãe voltam-se para os seus filhos, objetos que eles deveriam conduzir nos caminhos das veredas do bem, e começam a dar a eles comandos e pinos sugestivos, fruto da língua, porque a palavra é uma qualidade de consciência muito específica, que tem um correspondente energético. Toda a palavra que eu emano, amor, ódio, alegria, tristeza, elas se conectam a realidades existenciais e dimensionais, onde impera aquele significado. A palavra, na verdade, ela é um desdobramento dessas dimensões, dessas realidades, que se corporifica em som. Mas também existe a corporificação disso no cheiro, na cor, na textura, no timbre. Então, a palavra, ela é um pacote informacional correspondente a uma realidade de existência, de ser, a um estado de ser, onde existem seres e realidades e muitas mais coisas correspondentes a essa frequência, porque ela é uma frequência sonora que identifica uma frequência existencial no universo infinito. Certo? Então, não existem palavras, palavrinhas. Tudo, na verdade, são palavrões. Palavras, palavrinhas e palavrões. Palavras inocentes. Palavras ditas sem intenções. Isso não existe. Nós precisamos ser muito intencionais nas nossas palavras. Porque aquilo que você falar, e se a gente puder ir além, aquilo que você pensar, mais cedo ou mais tarde, se manifestará na realidade física do seu mundo, da sua existência. Imagina que você pega uma criança que não está com o córtex pré-frontal totalmente feito ainda, fora todas as outras enxurradas de estímulos nefandos, fruto das telas e fruto dos maus exemplos dos adultos insensatos, que não refletem mais as suas atitudes, não entende que aquilo é uma criança, não entende que a ela pertence o futuro do mundo, o futuro mesmo do mundo que ele mesmo está habitando. Aquele adulto não entende isso. E ele pega essa criança que não tem discernimento, que mergulha na densidade da matéria e entra num processo chamado esquecimento. O espírito pode ser muito elevado, mas ele está esquecido de quem ele é. Deus quis que assim fosse, para o nosso bem. E nem sempre é porque os seus débitos são muito grandes. A maior parte é por isso, sim. A maior parte é por isso, sim, mas nem sempre é por isso. Às vezes você é um ser tão elevado, mas tão elevado, e que você encarnou para ajudar essas pessoas que necessitam de luz, necessitam de exemplos, necessitam da exemplificação do amor, não da palavra, mas do exemplo. Jesus não veio trazer o evangelho, ele veio exemplificá-lo através da sua conduta, testificar de que era possível. Por isso ele diz: amados, alegrei-vos, porque eu venci o mundo. Olha, se para mim, que foi dificílimo vencer o mundo, se eu pude, vocês podem muito mais. Porque vocês não sofrem nem um terço do que sofre um ser de alta envergadura moral, que precisa reduzir as suas vibrações, as suas densidades vibratórias, precisa reduzir para caber dentro desse corpo, para encarnar nessa realidade bruta, em tudo o que isso quer dizer.
Aqui é tudo muito bruto, mesmo os afetos, mesmo as expressões sublimes de amor. É bruto, é hiperemocional, é hiperexagerado, é doentio, é desequilibrado. Eles se sentem agredidos, mesmo quando você olha para um espírito desse e diz, cara, eu te amo. Só que você é tão doente mentalmente e emocionalmente que você nem consegue perceber que aquilo que você intitula amor é, na verdade, um apego, é, na verdade, uma dependência. E você, na sua irracionalidade, na sua confusão mental, na sua insensibilidade frente à vida, na sua ignorância legítima, tudo bem? Mas ignorância? Você denomina essa dependência, esse apego, essa fixação doentia que você tem na sua cabeça, você chama isso amor. E você olha para o espírito desse e fala, eu te amo, eu te amo. E ele, no amor que ele já é, e que já era muito antes de você ser quem você é, ele já era quem ele era, amor. Ele olha para você e abre um sorriso genuíno, sabendo no coração dele que você é doente. E ele se compadece. Ele entende que o que você denomina amor não é amor. Mas ele entende que quando você profere amor, você está declarando, você está manifestando algo que hoje não é real. Mas no futuro da eternidade do teu espírito será. E ele releva. Mas ele entende que as emanações que provêm de você nesse estado psíquico e emocional de dependência, de apego, que em nada dialoga com o amor, que você, inclusive, o consagrou, o salvador da sua vida. Olha que peso é isso. Consagrar um ser o salvador da sua vida. Olha que responsabilidade, que peso. Que peso. Salvador da tua vida és tu. Desgrude. Caminhe sozinho. Abandone as muletas. Saia da cadeira de rodas. Caminhe com as suas pernas. Ele sente as emanações sutis e o que provém, o que vai na constituição desse eu te amo doentio que você dá. Dependente, que olha para ele, tipo assim, agora a minha vida vai andar. Chegou o meu salvador. Mas ele entende. Ele não julga. E assim como você hoje não sabe ser diferente disso, ele já foi assim também muitas vidas. E ele precisou de outros maiores que ele, que à época ocuparam o lugar que hoje ele ocupa para você, e que tiveram a paciência e a doçura de orientá-lo com conhecimento, com palavras de vida. Logo, as palavras ativam estados psíquicos e emocionais em você. Porque das palavras emana uma qualidade de energia que possuem filamentos energéticos que te conectam, tenuíssimos, que te conectam a essas realidades. E quanto mais essas palavras, essas frequências vão sendo impressas no seu campo, e ali ficam até que você atinja a vibração suficiente para absorvê-las, essas palavras, esses códigos de ativação, essas sementes de consciência, para melhor ilustrar, ficam ali, aguardando o momento certo para fertilizarem, para germinarem, melhor colocando. E elas ficam, elas aguardam. E lá um dia, às vezes, você está numa missa, você está num centro kardecista, umbandista, candomblessista de luz, está numa dessas reuniões, você recebe uma palavra, uma vibração, muitas coisas acontecendo e aquilo te dá um pico. Você sofre uma epifania. E você descobre que, poxa, a vida não é sobre isso. A vida é sobre um algo mais. E naquele instante a sua consciência toca uma realidade sublime. Condição favorável para que as energias que foram acumuladas através de palavras de luz, proferidas no decurso de muito tempo para o teu espírito, inclusive muitas delas, antes mesmo dessa encarnação, por outros espíritos que você não verá tão cedo na eternidade, que só apareceram em vidas, muitas vidas, onde você era ainda pior do que você é hoje, foram ficando ali. E naquele dia, naquele centro, naquele espaço de luz,
você toca, vira uma chavinha dentro de você e na sua vibração, na sua energia, acontece, né, torna-se favorável a absorção dessas energias que estavam fixadas no seu campo. E dali em diante, grandes coisas começarão a acontecer. No período que essas energias ficam pairando ao seu redor, de algum modo as suas vibrações corroboram ao seu quebrantamento. Aquelas energias aos poucos, né? Água mole em pedra dura, tanto bate é que fura. Então elas estão ali à toa, elas estão ali vibrando, de modo também a corroborar o teu quebrantamento moral, para que elas possam adentrar o teu campo mental e emocional e germinarem e frutificarem em você. Isso é longe, isso é profundo. Falamos aqui de um exemplo sublime. E aí, depois disso, você vai sendo quebrantado, vai melhorando, vai entendendo coisas que antes você não entendia, você não estava maduro para entender. Deus tudo espera. Ele é paciente. Ele é a manifestação viva da paciência. Ele entende que as coisas demandam tempo. E tá tudo bem. Uma vida, ele sabe que não é suficiente para domar o orgulho, para domar a vaidade, para domar os maus impulsos, para domar o egoísmo, o ego. Ele reconhece isso. Ele é paciente, mas ele espera de todos nós disponibilidade. Ele espera de todos nós a boa vontade, que é o que está faltando na Terra. Pessoas que querem salvadores, querem ali gozar de um momento, né? Que corroboram a sua hipocrisia. Fui ali ouvir sobre a palavra. Deus é bom, né? Ai, Deus é muito bom. E aí sai da igreja, já tá xingando a tia, o tio, o vô, o papagaio, o periquito. Vocês não conseguem sustentar a luz por mais tempo? Não conseguem pelo menos querer sustentá-la por mais tempo? Hipócritas. Sepulcros caiados. Bonitos por fora, dominam a performance, dominam o jogo das aparências, mas não sustentam o ser. Não querem sustentá-lo. O mundo já está farto de falsas luzes. Por que você não consegue se comprometer em ser uma luz verdadeira? Entendendo, sim, que essa vida não será suficiente. Mas que se você começar hoje, daqui a pouquinho tempo, você estará em altitudes morais e intelectuais impensadas para você hoje. Basta querer. São tão poucos aqueles que querem. Você pode pedir 24 horas auxílio ao Pai. Auxílio para vencer as suas paixões. Auxílio para vencer as suas questões. Ele compreende a dificuldade que isso é. Mas você tem que querer. Entende? Falávamos dos pais servidores das trevas na terra. Pais que odeiam seus filhos. Pais que querem os seus filhos pelas costas. O que será? Que qualidade de sementes conscienciais vocês estão plantando nos seus filhos? As palavras são sementes de consciências que correspondem a realidades psíquicas, emocionais e comportamentais. Imagina que você se volta para uma criança que não tem noção de coisa nenhuma e começa a dar comandos hipnossugestivos por meio das palavras, que vai começando a se acoplar na mente deles, uma mente fértil. A criança, perante o pai e a mãe, perante os professores, é um agente passivo. Ela não sabe distinguir. Ela não conhece a realidade daquele mundo. Ela foi. O mundo a moldará. Somos todos, em alguma medida, produtos do meio também. Por mais elevado que seja o espírito. Por mais alto que seu espírito seja.
Você também se torna produto daquele meio de alguma maneira. E em dado momento, você desperta e você fala, cara, esse mundo é louco, não tem nada a ver comigo. Vou jejuar e meditar. Eu vou começar a agir como eu sou, vai me trazer menos sofrimento, porque tem nada a ver. E você começa a dar comandos hipnossugestivos para essa criança e vai plasmando o mental dela a partir das imagens mentais e emocionais que você faz do pai ou da mãe. Teu pai não presta, sabe, meu filho? Seu pai é um boçal, seu pai é um ogro, seu pai fez tanto mal para a mamãe. Seu pai é um lixo. Aquela mulher do teu pai é uma baranga, é uma mulher da vida, né? Daí para baixo. Quando você estiver lá, meu filho, você não tem que obedecê-la, você não tem que respeitá-la, viu, filho? Quando você estiver lá, você dá trabalho, porque ela tirou o papai da gente. Viu, filho? Ela tirou o papai da gente. Então ela não merece ser feliz com o papai. E aí pergunta, você acha, filho? Olha como a mamãe tá triste. Olha como você tá triste. A criança às vezes nem tá. Mas ela começa a dizer que você tá. Isso é a hipnose. Você tá triste. Você tá triste. Olha como tá a mamãe. Olha como tá você. Acabou com as nossas vidas, meu filho. Ele acabou com as nossas vidas, o papai. Papai destruiu a gente, destruiu, e fica. E é dia, e é noite, é dia, e é noite, e é dia, cozinhando a cabeça dessa criança no mal. Essa criança às vezes até é um bom espírito, mas ela tá refém do esquecimento e da sua loucura. A vibração dela começa a baixar, porque ela começa aos poucos sintonizar com os seus comandos hipnóticos. Que a gente está sofrendo, que isso dói, como dói na mamãe, que mal fez pra mamãe, a mamãe, como sofreu a mamãe, como você está sofrendo. Acabou com a nossa vida não anda o papai, ela tirou o papai da gente, se não fosse ela, papai, a dor, ai. E fica num processo de repetição. Um processo de repetição contínuo, vigoroso, consistente e sólido, que começa a atuar sobre o influxo mental e emocional do teu filho, que começa a entrar em sintonia com essa vibração. Essa vibração aqui é mais concisa, é mais forte, frente à do seu filho, que ainda não é tão forte, é frágil. Você é referência de mundo para ele. E o seu filho, refém daquilo, começa a sintonizar dor, raiva, medo, destruiu a nossa vida, a culpa é dela, o papai fez, ela tirou do papai, tirou a gente não sei o quê, e vai alimentando aquilo. Da mente das figuras que você desenha para o seu filho, começam-se a ser alimentadas as emoções dele, que começam a se desequilibrar e a se degenerar, ou seja, começam a ter a forma transformada para pior. Então, daquilo que ele começa a visualizar, do papai indo embora, a mulher, a culpa é dela, e vai desenhando, né, figuras que vão sendo desenhadas na cabeça dele, lúdica, que inclusive dá proporções ainda maiores para aquilo, começam a ser alimentadas as emoções. E aquela criança, que era uma criança que tinha que só estar brincando e estudando, começa a alimentar uma qualidade de pensamentos bestiais, malsãs, degeneradas, pervertidas, desagregadoras. E ele começa a plasmar para si mesmo, moldar uma forma de ser a partir desse ódio que foi germinado e alimentado dentro dele por você. E ele começa a sentir ódio. Ele começa a sentir raiva, vontade de vingança. A vibração dele começa a baixar muito. E tudo que acontece de mal na vida dele, na escola, que não tem nada a ver com coisa nenhuma, ele começa a atrelar a mulher e ao marido e ao papai que foi embora, que judiou da mamãe. Você tá triste, né, meu filho? Olha como a gente tá triste. Olha como a gente tá parado no tempo por causa do papai. O papai abandonou a mamãe, filho.
Olha que maldade isso, hein? Que maldade. Agora o desdobramento extrafísico. Entidades extrafísicas, né? Para os evangélicos o demônio, para os umbandistas os quiumbas, né? Não importa o nome. São espíritos como nós. Hoje nós estamos encarnados. Hoje eles estão desencarnados. Amanhã o jogo vira. Amanhã eles vão encarnar e nós estaremos desencarnados. O que determinará se você é o diabo, o demônio ou o quiumba, o nome que você queira dar, é o seu comportamento. Ele está em afinidade com as leis de amor e caridade e justiça ou ele está em afinidade com as leis do ego? Farinha pouca, meu quinhão primeiro. Posse, domínio, poder. É isso apenas, tão somente isso, que determinará a qualidade de espíritos que seremos. Porque você morreu, você não virou santo. Quem você é encarnado é quem você será desencarnado e até pior. Porque o corpo solapa certas faculdades espirituais. Inclusive, o corpo amortiza a densidade e a intensidade dos nossos sentimentos. Por melhores e piores que eles sejam. Você ama? Você ama esse cara, essa mulher, seus filhos? Ama mesmo? Fora do corpo, você é muito mais forte. Muito mais intenso. É o campo vivo do sentir. Não tem barreiras, você só sente. Você odeia, você tem vícios em sexo, em drogas, fora do corpo isso é muito pior. Tá difícil controlar no corpo? Quando você desencarnar vai ser muito pior. Luta, se esforça o máximo que você puder para se desvencilhar dos seus vícios. Porque quando o seu corpo físico morrer, vai ser 1000 vezes pior. E refém como você estará, né? Já dessa nova introdução ao mundo extrafísico, você estará refém a espíritos maléficos que irão se aproveitar do seu vício e vão falar, eu sei como eu vou saciar o teu vício. E quando você vê, você que só tinha um vício em sexo, um vício em cigarro, não sei, uma bobeira, um cigarro. Quando você vê, você vai estar obsediando as pessoas, levando as pessoas a suicídios inconscientes. Porque você vai se aproximar do fumante e vai falar, fala mais um. E vai ficar sugando o plasma dele que está com a substância do tabaco. Vai ficar, bebe mais, vai sugar o ectoplasma dele que está com a substância etílica do álcool. Vai, se relaciona sexualmente, promiscuamente mais um pouquinho. Vai com mais uma, vai com mais outro, vai com mais um, vai com mais outro. E isso aí tem desdobramentos bem complicados, né? E aí o seu ectoplasma fica carregado das substâncias, né? Do sexo promíscuo, dessa energia. E você vai sugando e vai participando dessa dança nefanda, nojenta, contigo. Visualiza, hein? Tô fora. Deus que me defenda disso. Eu não quero isso pra mim, não. E o teu filho, essa criança, que começou a baixar a vibração bem baixinho, começou a afinizar com essa qualidade de seres que odeiam. Quem odeia vai atrair espíritos que odeiam. Quem é vaidoso atrairá espíritos vaidosos. Espíritos que têm vícios em sexos atrairão espíritos com vício em sexo. Espíritos arrogantes atrairão espíritos arrogantes. Espíritos intelectualizados atrairão espíritos intelectualizados. Espíritos ignorantes, burros, atrairão espíritos ignorantes e burros. Espíritos agressivos atraem espíritos agressivos. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Me diga quem és, e eu te direi com quem tu andas. Assim é. Essa criança é o corpo. Esse espírito que está ali é milenar. Mas nem por isso é menos cruel o que você está fazendo. Nem por isso é menos cruel. Então visualiza que ele baixou tanta frequência que ele começou a entrar em afinidade, sintonia de vibração e de interesses com espíritos que odeiam, com espíritos vingativos, que começam a sintonizá-lo ainda mais e começam a dar ainda mais cor e vida do que você deu aos ódios dele, ao ódio dele, a mágoa dele, a dor, a tristeza dele. Ele vai paralisando na vida, fixado na imagem que você implantou na consciente dele, na mente dele. E esse ódio só cresce. Só que não dissemos que as palavras são realidades de consciência?
psíquica, emocional e comportamental, aquelas energias começam a moldar uma nova maneira de ser para ele. Que se era uma criança alegre e leve, se torna uma criança carregada e hostil, violenta, com impulsos, muitas vezes, inclusive, sociopatas. Por que não? Por que não? Entende? Vai desenvolvendo distúrbios comportamentais nessa criança. E dos distúrbios comportamentais, desenrolam-se os distúrbios relacionais. Só que essa criança é metade esse pai. Então você meio que disse para ela odiar uma parte de quem ela era. Porque essa parte de quem ela era odiosa. Olha isso! Olha isso, cara! Olha a gravidade, velho! Olha a gravidade. Isso é muito sério, gente. Isso é seríssimo. Olha o karma, minha amiga. Meu amigo. Olha o tamanho do teu karma, meu amigo. Não basta não fazer o mal. É necessário, pois, fazer o bem. Responderemos todos pelo bem que deixamos de fazer e pelos bens que seriam frutos, que seriam provenientes do bem que deixamos de fazer, que deveríamos ter feito e não fizemos. Você não responde só pelo bem que você se omite de fazer. Você responde por todo o bem que viria do bem que você deveria ter feito e não fez. Você não paga só pelo mal que você fez. Você pagará por todo o mal que é proveniente do mal que você fez. Isso desencadeia nessa criança, no futuro desse adulto, ele vai se tornar uma pessoa cheia de problemas psiquiátricos até mesmo. É muito provável. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas não é difícil. Dependendo de quão fundo ele foi nessa emoção que você insuflou nele, nesses comandos hipnossugestivos que você jogou nele, tá? Dependendo do quão fundo ele assimilou aquilo como uma realidade, fora os problemas da relação que você cultivou dele com o pai que ele não teria. Porque não é porque o pai foi um mau marido que ele necessariamente será um mau pai. A criança tem que julgar por si. Você vai ensinar as coisas indiretamente. Você não vai falar porque o teu pai... Não! Você não tem esse direito. Não é conferido esse direito a ninguém. Ou você não fale do pai, ou você, se for dizer, ressalte as qualidades do pai. E se lá um dia o teu filho chegar em ti e falar: poxa, mãe, sabe o que eu tô reparando? Meu pai é muito egoísta. Isso aí é diferente. Mas você não irá alimentar isso. O que você fará então? Você escutará e falar: meu filho, as pessoas dão o que tem para dar. Não fica chateado com seu pai. Infelizmente, meu filho, o seu pai é o máximo. O melhor que o seu pai pode ser é isso aí, cara. E a gente, que está trabalhando para sermos melhores a cada dia, vamos amá-lo dentro do que dá. Mas não é porque você ama que você precisa conviver necessariamente. Necessariamente. Se você está tentando o convívio e você está vendo que o seu pai está muito difícil, conversa com Deus. Se Deus te desobrigar, tudo bem. Mas se Deus falar, insiste um pouquinho mais, você insiste. Porque a gente está na Terra para se relacionar com os inimigos, não é com os amigos. Por quê? Porque relacionamentos frutos de afinidades geram segregação. Não é isso? Pô, tô aqui com a minha amiga, amo a minha amiga, eu não vou ir de encontro à minha inimiga. Porque eu tô com a minha amiga, não quero, só quero a minha inimiga vá peidar na água. Não é por aí? Gera segregação. Sendo que a gente encarnou para se aproximar dos inimigos. Os amigos nós teremos agora e a eternidade para estarmos juntos. Porque estamos em afinidade. É desconfortável ouvir isso, mas é a verdade. Ninguém está falando que é fácil, mas é o necessário. O caminho certo é esse. O caminho certo é esse. E assim como um erro não justifica o outro erro, nem porque o seu filho, nem porque o pai do teu filho
às vezes pode até ser que nem bom pai tenha sido, você não tem que induzi-lo a ser um mau filho com ele. Porque antes de ser pai, filho, mãe, avô, namorado, namorada, marido, mulher, não sei o quê, antes, muito antes de tudo isso, somos todos irmãos. E temos de ter um comportamento solidário uns para com os outros. Foi isso que Jesus pregou. Eu não sei que Bíblia é essa que vocês leem. Do meu coração, do profundo de quem eu sou. Eu não sei que Bíblia é essa que vocês leem. Que interpretação é essa que vocês dão? Cômoda, confortável. Você não tem direito de reinar de maneira nefasta, cruel, mefistofélica sobre a mente do teu filho. Por esse relacionamento que ele perdeu com o pai dele, ou com a mãe dele, e com a madrasta dele, já que quando ele vai lá ele trata ela mal, ele terá que resgatar. Você está atrasando a evolução do teu filho. E você pagará por isso. Bem pagadinho. Muito pagadinho. A justiça de Deus, ela é acompanhada de misericórdia. Mas nem por isso é mais confortável de passar por ela. É isso que vocês precisam entender. O teu ódio pelo teu filho, porque isso é ódio, fruto do ódio que você sentia pelo teu ex-marido ou ex-esposa, estão nas tuas costas. Você levou o teu filho à loucura. E tudo o que é fruto disso, e todas as futuras desagregações que virão disso, dos problemas relacionais que ele terá com mulheres ou com homens, né? Todas as desagregações que virão disso, nasceu em você, fruto da sua insensatez. Em vez de você ir procurar um terapeuta, procurar o Criador, estudar, entender o ódio que você estava sentindo. Eu não estou dizendo que você tem que negar o teu ódio, você tem que reconhecê-lo, acolhê-lo e falar, tudo bem, eu te acolho, eu te recebo, mas não é isso que eu quero para mim. E você, num gesto de amor próprio e humildade, reconhecerá para o Criador o quão difícil está sendo abandonar esse nível. E vai se despreendendo disso. O abandono que você sofreu, a traição que você sofreu, te tornou pior. E você vai me desculpar. Não vamos culpar o seu marido. É fruto das tuas escolhas, que preferiu odiar a resignificar. Assim é. Os méritos da sua ação, sendo elas boas ou más, são integrais teus. Você resignificou, o mérito é seu, cara. Não é de ninguém mais, é teu. Você e Deus. Você degenerou, é teu. O mérito é teu. Porque pode ter certeza, Deus colocou pessoas no teu caminho para te avisar do que você estava fazendo. Porque Ele sempre coloca. Não existe orfandade no mundo, no universo. Não existe orfandade. Deus não abandona ninguém. Não existe pessoas que não tiveram pessoas gentis. Não existe isso. Isso não existe. Em algum momento, uma música, um filme, era Deus tentando chegar ao seu coração da maneira que dava. Frente às suas limitações que você impôs entre você e ele. Se você não coloca limitação, ele fala com você, às vezes, até face a face. Os profetas não escutavam a voz de Deus, não viam Deus. Quanto maior a limitação que você coloca entre você e Deus, mais ele precisa de intermediários. Às vezes é um sonho, às vezes é uma voz, às vezes é uma sensação. E às vezes precisa de uma pessoa encarnada gravar um vídeo como esse para falar. Você está muito louca. Procura ajuda. Resgata o teu filho que ainda dá tempo. Resgata essa educação que ainda dá tempo. Você está acabando com a mente desse garoto. Você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Em carne e fora dela. Bestantes da capital
eram criaturas geneticamente modificadas no filme Jogos Vorazes, que se transformavam, né, que eram, enfim, fazendo alusão ao Pita, né, que era um garoto que foi sequestrado pela capital, vou chamar a capital de Matrix, a ilusão, de Matrix, a ilusão, e que vai condicionando o ser aquilo que ele não é, vai modificando ele na mente, nas emoções, vai transformando ele para que ele sirva a propósitos cruéis, para que ele sirva com o propósito de botar medo, para entreter os interesses escusos de cada pessoa. Os bestantes da capital podem atuar de maneira violenta e agressiva, como é o que o seu filho está se tornando nas suas mãos, ou de maneira devassa, de maneira pervertida, de maneira que as pessoas pouco desavisadas podem olhar e falar, não tem maldade nisso. Como mais tem? Por exemplo, uma criança ficar sensualizando, dançando essas porcarias de TikTok, de música de TikTok, e sei lá eu mais o quê. São bestantes, são portadores das más novas, de informações e de notícias corrosivas, que vai alimentando o ser por dentro e vai carcomendo ele de dentro para fora, destruindo. Porque se você está destruído, você segue alimentando a Matrix, você segue alimentando a consciência coletiva de dor. Mas se você se despreende disso e se conecta à realidade de amor universal, você deixa de ser bateria, você deixa de ser pilha. E a Matrix, é claro, vai responder. É claro que ela vai responder. Ela não quer perder pilha. Queridos, por hoje é só, tá? Não vamos mais formar bestantes a serviço do mal, mas guerreiros da luz e da paz a serviço do bem. Guerreiros da luz são aqueles que vivem pela paz e brigam, lutam por ela com amor. Certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.